Vamos porque aqui ninguém cochila. Vamos falar de saúde agora e hoje o assunto é otite infantil. Roda a vinheta, produção. Aproximadamente de 25% a 30% dos pequenos com idades inferior a 3 anos apresentam ou já apresentaram otite devido a uma infecção que pode ser viral ou bacteriana. Geralmente o que acontece? Acontece desencadeamento, surge uma inflamação após aí uma infecção das vias aéreas que congestiona o narizinho do bebê, o narizinho da sua criança, a parte nasal da faringe e consequentemente essa inflamação atinge a orelha da criança. Outros fatores que também podem influenciar no aparecimento da otite infantil são malformações que causam obstruções ou uma abertura anormal no ouvido e essa abertura anormal pode provocar uma infecção. Ao vivo eu estou recebendo o médico otorrino, Dr. Roosevelt Rosário aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Olha, ele madrugou, viu? O doutor não cochila, 6 horas em ponto, ele já estava aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Então, veja, nós estamos falando de 2 grupos de doenças diferentes com o mesmo nome, otite, certo? Esse número que você falou é um pouquinho elevado. Mais do que o que você tinha Chega dito. a quanto? Vamos atualizar então. Esse número chega a aproximadamente 85% até os 3 anos de idade. 85% das crianças, então, com até 3 anos de idade, já tiveram ou vão ter otite. Isso, exato. Exato. Podendo ser um quadro até de otites recorrentes. Eu digo são 2 grupos de doenças diferentes, por quê? Porque nós temos a otite externa e a otite média. Você deu uma definição muito boa da otite média, mas existe também a doença do ouvido externo, que aí... Entendi. Então, além da otite média, que foi essa que eu me referi, existe a otite externa, que atinge mais crianças. Atinge tanto quanto talvez um pouco menos, mas essa já ocorre mais por imersão ou manipulação, na maioria esmagadora dos casos. Manipulação, hastes flexíveis ou outros objetos, corpos estranhos que as crianças colocam nos ouvidos. Então vamos à participação, lembrando que você pode participar com a gente pelo 996-520105. O Dr. Roosevelt Rosário é otorrino do Hospital Decos e estará aqui respondendo a sua pergunta, a sua participação. Lembrando que na mensagem você precisa dizer o seu nome completo, o seu bairro e a sua cidade para que a gente possa colocar a sua pergunta no ar. Vamos à participação, a Júlia Maria ligadinha em Lagarto, ela pergunta quais são os principais sintomas da otite infantil. Bom, tem como principal sintoma a dor, certo? O principal sintoma da otite é a dor, mas pode ter também o sintoma de plenitude, que é aquela sensação do ouvido tampado, o ouvido parecendo que está cheio. Pode ter outro também, que é a hipoacusia, que é a baixa da acuidade auditiva. Então, são outros que são bem relacionados ao quadro de otite, no caso da otite média. A otite externa já pode ter também o prurido, a coceira, como um dos grandes sintomas. Então, e se a criança começa a coçar muito a orelha, se ela está reclamando de algum desconforto, incômodo, isso acende um sinal de alerta para os pais. Isso, exato. Vamos a mais participações aqui, Dr. Roosevelt no telão do Balanço Geral, bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Josi Santos. Tenho uma criança com dor no ouvido e ao deitar ela sente muitas dores. Isso é dor de ouvido? Como eu posso ter a certeza? Então, isso daí requer uma avaliação. A gente não pode simplesmente chegar e dizer, não, isso é uma causa isso é causado por uma otite. Não tem como a gente falar isso. Existem vários outros fatores que podem influenciar e levar a um quadro de dor no ouvido. Inclusive disfunções da articulação temporomandibular. Em criança não é tão comum, mas acontece. Então tem que ser avaliado. Não tem como a gente simplesmente chegar e dizer, não, isso é uma otite. O importante é que aí algum problema relacionado ao ouvido dessa criança, a mãe ao perceber isso, que a criança costuma deitar e quando deita por vários dias seguidos sente dor, tem alguma coisa de errada, pode não ser otite, pode ser um outro probleminha de articulação e aí tem que ir para avaliação, né, doutor? Isso, o ideal é
avaliação para poder a gente ter a gente chegar num diagnóstico, entendeu? Até porque, como eu falei, esses dois grupos de doenças, apesar de serem doenças de ouvido, mas são doenças que têm causas diferentes, com tratamentos diferentes, então o ideal realmente é que seja avaliado. Vamos a mais participação popular aqui com o Dr. Rúzivo Rosário. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Isabelle Barbosa. E minha dúvida é, caso o bebê esteja fazendo natação e entre água no ouvido, como a mãe deve agir? Pode provocar dor no ouvido? Sim, é uma das causas que eu falei que como uma das grandes causadoras da otite externa, que são os banhos de imersão. Não é nem necessário a pessoa ir para praia ou piscina, enfim, até um banho de chuveiro. Se a água entrar no ouvido e a pessoa não conseguir tirar essa água do ouvido, ela pode fazer uma maceração do conduto e levar a um quadro de otite externa. Lembrando que nem toda dor no ouvido é otite, né? Isso, nem toda dor no ouvido é necessariamente uma otite. É importante, então, ao perceber isso, como é que a mãe deve agir? Se levou o bebê, levou a criança para a piscina, para um banho de mar, essa criança voltou com essa dor, com aquela sensação de zumbido no ouvido, o que fazer, doutor? Aí o ideal é a avaliação. Existem algumas coisas que podem ser feitas em casa que se não ajudar, não trazem tanto prejuízo, nesses casos de banho e seguido de dor, assim, pode ser até um caso de rolha de cerume, fazendo obstrução do conduto, que às vezes dá uma pressão e a criança, por não saber referir tanto, às vezes se for uma criança menor, refere isso como uma dor. Então, tem algumas medidas que podem ser feitas, lembrando que se tiver um quadro de otite média, prévio, ou com a perfuração da membrana timpânica, isso pode ocasionar um agravo, tá? Existem algumas medicações em óleo que podem ser utilizadas. Alguns óleos que são bem utilizados aí em loja de produto natural, ou farmácia de manipulação, como óleo de calêndula, óleo de amêndoa, que isso ajuda também a proteger um pouco o canal do ouvido, o canal do ouvido externo. Entendi. Tá? Mas o ideal, ainda friso, que é a avaliação. Sentiu dor nunca é um sinal, nunca é uma besteira. É sinal de que alguma coisa ruim está acontecendo no corpo. E seria bom realmente ter uma avaliação médica. Ok, vamos a mais participação. Hoje estamos tirando a sua dúvida sobre otite infantil. Fábio Nascimento está ligadinho com a gente. É Nossa Senhora da Glória, no sertão do estado. Como aliviar a otite? Sentiu dor, vai imediatamente para uma avaliação médica, vai para uma emergência ou se deve a outros recursos como imediatos? Aliviar a dor numa otite? O alívio da dor, ela pode ser utilizado analgésicos, alguns anti-inflamatórios também, anti-inflamatórios não esteroides, como tem vários no mercado aí, certo? Em alguns casos pode ser feita uma compressa de água morna também no ouvido, isso pode ajudar a acalmar um pouco o processo inflamatório. Então, são as principais medidas são essas, analgésicos, anti-inflamatórios. Basicamente é isso, né, doutor? Isso, é. Vamos a mais perguntas aqui, mais participação da população no nosso quadro Fala Doutor de hoje, falando sobre otite infantil. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Andréa Carvalho e eu gostaria de saber por que é mais comum ter dores de ouvido em crianças menores de 5 anos. Então, as crianças menores de 5 anos, elas têm uma diferença anatômica numa ligação que a gente tem do ouvido com o nariz, que chama tuba auditiva, certo? Nos adultos, essa tuba ela é um pouco mais longa e um pouco mais inclinada do que nas crianças. Nas crianças, ela é praticamente, quase horizontal e é mais curta. Então, isso facilita com que conteúdos que tem no fundo do nariz possam ser levados para dentro do ouvido. E o ouvido,
ele é uma caixa, onde a única abertura que tem é exatamente esse canal. E ele serve para vários motivos: escoar secreções, igualar a pressão do ar externo com a pressão do ar que vai por dentro do nariz através desse canal, que é para não dar tensão no tímpano. Então, devido a essa diferença da anatomia, é muito mais fácil ir conteúdo do nariz para o ouvido, e o ouvido é uma caixa estéril, limpa, sem bactéria. Já o nariz não. Então, quando ocorre isso, é bem provável que venha a desenvolver um quadro infeccioso no ouvido. Entendi. Toda a estrutura da criança ela é diferente, Isso. acaba sendo mais favorável para isso, né? Vamos a mais participação popular aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Eu me chamo Vitor Hugo Lima e queria saber se uma otite grave pode se transformar em meningite e como eu posso identificar. Sim, infelizmente pode. Otite grave pode se transformar em Sim. meningite. A meningite pode ser um agravo da otite. Não tratada. É. Como identificar que a otite evoluiu para a meningite? Então, existem alguns sinais da meningite, em criança principalmente, começa a ter, em alguns casos, enrijecimento do pescoço, a criança começa a referir um aumento intenso da dor de cabeça, ela começa a ficar mais letárgica, mais diminuir movimentos, diminuir a dinâmica, a interação da criança. Isso são sinais de gravidade, de agravo da otite. Entendi, doutor. Vamos a mais participações aqui da população. Alô, bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Conceição Sandra. Gostaria de saber se o leite materno realmente combate a dor de ouvido. É uma dúvida que eu tenho. Olha aí que bacana essa pergunta da dona Conceição. Muito obrigada pela participação. Leite materno ajuda a fortalecer o sistema imunológico da criança a combater a otite? A criança mamando, sim. Muito do que o povo faz de pingar o leite na orelha? O leite na orelha não funciona. Não funciona. Então tá, o leite materno funciona, mas no caso a criança que está amamentando, que ela usa o leite materno como alimento mesmo, né? Nutritivo, porque fortalece o sistema imunológico. Exato. Não colocar na orelha, né, doutor? Não, colocar na orelha jamais. Foi ótima a dúvida da dona Conceição, esclareceu todo mundo, né, doutor? Isso, é muito usado. Popularmente o pessoal coloca o leite na orelha, não pode. Muito obrigada, viu, doutor, pela participação. Imagina. Por tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, o Hospital Decos, esse grande parceiro aqui do Balanço Geral Manhã. Obrigada e bom dia. Imagina, bom dia.